desde muito jovem, desde muito novinho, eu já tinha assim a noção, sabe? É, daquilo que eu era e do que não agradava à sociedade. E eu cresci, com base nas minhas vivências, eu cresci sendo oprimido. Então eu cheguei ao ponto, quando eu entrei na minha pré-adolescência, adolescência, eu comecei a ter sérios problemas comigo mesmo, com minha autoestima, com meu desenvolvimento nas minhas atividades, por conta de um problema que não estava em mim, mas sim externo, e que era a carga toda colocada em mim. Então eu meio que tive que olhar para mim e me aceitar, e não me omitir como pessoa é, perante a sociedade, né? E decidi, sim, falar abertamente a todos e em qualquer lugar, tanto a minha religião quanto a minha orientação, né? E eu acho muito importante, assim, apesar de ter toda essa opressão, né? Não é difícil, cada um tem seu processo. Mas eu acho assim que comigo foi ao ponto de eu chegar no ápice do que estava sendo insuportável. Então, assim, hoje, quando eu me afirmo aquilo que eu sou como ser humano, como cidadão, eu tenho alívio. E que também acabou sendo algo que encanta as pessoas e que encoraja. Então, a gente ouve muito falar, né, desse negócio de, como foi você sair do armário? Como foi, como se a gente, né, nós tivéssemos como uma obrigação falar, sabe? Chegar, reunir e dizer aquilo que a gente é. O hétero ele não chega pra sua família e diz, eu sou hétero. Ele não vai chegar por exemplo, se for um artista e ele for em um programa de TV, ele não vai dizer, boa noite gente, eu sou cantor e sou hétero. Né? Então, a sociedade espera muito isso da gente, a nossa autoafirmação. Né? Mas respondendo, no meu caso, com a minha família, sempre foi uma coisa perceptível. Eles sempre perceberam, né? Porque a gente, quando é criança, a gente acaba tendo atitudes que acabam sendo involuntárias, né? A gente não tem muito isso de, não, eu não tenho a noção do que eu posso e do que eu não posso. Mas eu me lembro que quando eu era criança, nos meus 5, 6 anos, a minha mãe, ela gostava muito de ir pra feira, né? E eu tenho uma irmã. E ela sempre comprava brinquedos pra mim e pra minha irmã. Obviamente pra minha irmã brinquedos femininos, né? A boneca, essas coisas. E pra mim, carrinho, soldadinho. E eu nunca brincava, não gostava. Então assim, ela percebia, só que era aquela coisa, né? Ninguém queria comentar sobre, né? Porque tem muito isso de, nossa, mas meu filho é... E o que é que meus irmãos, os tios dele vai pensar? O que é que o povo vai pensar? Tem muita essa preocupação. Então nunca foi uma coisa conversada na minha casa. Eu tive muitos problemas com isso. Porque eu não sei o que era pior, se era não falar ou falar. Eu ficava muito com essa paranoia na minha mente. Só que veio a minha adolescência, eu fui amadurecendo, os meus desejos sexuais eles foram aflorando e chegou o tempo de eu simplesmente ir partir. Eu tinha que escolher, ou eu fazia a reunião para me afirmar para todo mundo, ou eu só ia viver a minha vida, a minha sexualidade. E eu optei por essa segunda opção, apenas ir realizando minhas ações sem comunicar a ninguém. Então, quando eu tive o meu primeiro relacionamento, a minha mãe ela ficou sabendo, ela não aceitou, como é o caso da maioria, 90% não aceita. Eu cheguei ao ponto de eu sair de casa muito, assim, apesar de ter a maioridade, né, mas eu saí muito despreparado de muitas coisas, eu não tinha estabilidade financeira, nem emocional. Então essa não aceitação dentro do meu lar fez eu cair pro mundo e eu acabei amadurecendo de uma maneira muito rápida, muito, sabe, como não deveria ser, pelas minhas vivências, né? Então foi isso, não foi uma coisa aceita, eu tive muitos atritos, teve sim discussões,
E com o tempo, pelo tempo que eu passei afastado dela, porque eu fui morar muito com amigos, né? Cheguei a morar com tios, tias, irmãs. Então eu passei um tempo afastado porque a gente, como LGBT, a gente sempre acha que a gente é o errado, né? Então eu dizia, poxa, nossa, mas eu sou um fardo para minha mãe. Eu acho melhor nem ir na casa dela. Então eu tive isso comigo, né? E foi quando eu acabei entendendo que isso estava me fazendo mal, né? E só depois de muito tempo foi que eu tomei a coragem de chegar para ela e dizer, né? Eu cheguei para ela no momento de dizer, olha, a gente tem nossos conflitos, eu sei o motivo, a senhora também sabe, né? Só que é isso, nada vai mudar. Depois de eu ter, sabe, literalmente eu fugi. Sabe quando você foge do problema? Eu literalmente fugi. Eu fui pra longe, eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu evitei conversar poxa, com a minha mãe, minhas irmãs, né? Mas depois eu entendi que eu tinha que ter esse momento do diálogo com ela. E foi tudo conversado e é aquela coisa. Hoje em dia a gente tem um relacionamento, né? Mãe, filho, irmãos, mas ainda assim, por incrível que pareça, depois de todos esses anos, todo esse ocorrido chaterno, ainda é uma coisa que não é muito tocada. Eu tinha 16 anos. 16 anos. Na escola, eu sofri muito bullying, né? Era de se esperar, né? Eu sofri muito bullying. Eu sempre andava mais com as meninas na hora do intervalo, né? Era aquele recreio, hora do recreio. Eu ficava com as meninas. Aula de educação física, eu não gostava do futebol, mas sim da queimada. Sempre tive apreço pelas aulas de artes e tal. Essas coisas que no imaginário da sociedade preconceituosas são femininas, né? E que não é legal que um menino participe. Eu sempre gostei. Então, isso foi uma brecha, uma porta para que as pessoas se achassem no direito de me ofenderem. Eu me lembro que muito criança, eu estudava na escola do meu bairro, no ensino fundamental 1, e eu sofri bullying porque tinha uma menina que era muito minha amiga. Aí ela trazia sempre as bonecas dela pra brincar no recreio. E eu ficava brincando com ela. Então, quando acabou o intervalo, que a gente foi pra sala, os meninos ficaram me zoando e tal. Eu tive, sim, professoras e professoras. Eu tive professoras que me defendiam e tive professores que não me defendiam, normalizavam. E teve até casos de agressão, eu fui agredido na minha época de escola, né? No Fundamental 1, 2 e tal. Eu fui agredido, eu sofri bullying, tinha dias que eu chegava em casa chorando, né? Eu pensei muitas vezes em desistir, porque é difícil você ser tratado por uma coisa que você não se escolhe, né? Então eu sofri muito essas agressões, esses tipos de agressões, e eu me afastava. Hoje em dia eu lido melhor, né? Hoje em dia, eu como adulto, quando eu passo na rua, quando eu vou no mercado, quando eu estou com os meus amigos, que também são, né, da comunidade, né, meus amigos trans, meus amigos assumidamente gays, as lésbicas, a gente sofre. Tanto eu sofro quando eu estou só, quanto em grupo, com eles, né? E hoje, eu olho pra mim, quando eu olho pra situação, eu olho pra mim, o meu eu criança. E eu penso, poxa, será que vai valer a pena eu passar por todo esse processo de me entristecer, né? Por causa da maldade que está nos outros, do preconceito que está nos outros. Então, hoje é uma coisa que eu aprendi a relevar, a não me importar. Mas ainda assim eu sofro. Sofri bastante na escola e até na universidade também, né? Os meus pais, eles, como nordestinos, né? Não que eu acho que por ser nordestino você tem que automaticamente ser católico, né? Mas tem muito essa presença, né, da religião aqui. Então eu venho de uma família católica, né? Éramos católicos. Aquela coisa, né? Catecismo, ir pra missa com a minha mãe. Então assim, no meu seio familiar, a religião que predomina é a católica.
Mas quando eu cresci, né, eu conheci outros mundos, outros lugares, né, outras religiões, né? Eu já passei por várias. Até eu chegar no candomblé, eu tinha passado, né, pelo catolicismo. Só que, no caso, o catolicismo foi uma coisa imposta, né? Porque tem batismo, você é criança, você não tem o livre-arbítrio. Então, assim, fui católico, involuntariamente. Tive minhas passagens na igreja evangélica, né, na religião evangélica. Espiritismo, frequentei alguns centros espíritas, mas onde eu me encontrei como pessoa, que eu me senti bem, que meu coração olhou, meu espírito olhou e disse: é aqui que eu quero permanecer, foi no candomblé. Minha família, ela não aceitou, né? Era de se esperar. Nossa, é mais uma que ela vai estar com a gente. Não foi uma coisa bem aceita pela minha família. Eu me lembro que eu fui taxado, assim, sabe? Porque quando você se autodeclara de uma religião afro, você automaticamente, os termos pejorativos vêm, né? Ah, macumbeiro. Ah, você vai se relacionar com fulano e tal. Cuidado, porque ele pode fazer tal coisa, sabe? Sempre você está atrelado a algo negativo. Então, não foi bem aceito, né? Eles já tinham a religião deles, né, eurocentrada, e a minha religião afro, quando eu tecei, não foi bem aceita. Muitos parentes deles se afastaram, né? Tanto os mais próximos quanto os mais dos outros graus, eles se afastaram. A gente sente, né? Só quem é de candomblé entende. A gente sente esse afastamento das pessoas, a gente vê que aquele amigo, aquele seu amigo que sempre vinha no final de semana para, sabe, curtir uma pipoca no filme, já não está mais ali, né? As pessoas já lhe olham torto, né? Poxa, mas que é isso? Olha o que ele posta, olha onde ele anda, nossa, que demoníaco. Então, eu senti muito esse afastamento de pessoas que eram próximas e que depois disso, né, da minha autodeclaração candomblessista, se afastaram. Na universidade, assim, eu sempre soube que a universidade seria um lugar onde eu poderia ser mais eu, né? Porque, assim, durante a minha passagem no ensino médio, a gente sempre ficava indagando, imaginando o que é a universidade, né? E eu me lembro que o meu professor uma vez fez uma dinâmica, isso no meu último ano do ensino médio, a gente ia prestar Enem. Aí ele fez uma dinâmica com a turma. Ele colocou a palavra universidade na lousa, né, no quadro, e aí ele pediu para que cada um, né, da turma desse a sua opinião sobre o que é a universidade. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei: universidade, o encontro de universos. E aí ele disse: muito bem. Então, assim, eu já tinha essa noção, né? Porque eu sabia que era um ambiente muito plural. Sempre, assim, cogitei que teria, sim, o racismo religioso, assim como a homofobia, né? Quando eu cheguei na universidade, que eu entrei, né, no ensino superior, eu vi muita pluralidade, muitas pessoas, eu vi muitos corpos, muitas cores, só que ainda assim não significou que eu não iria passar pelos episódios, né, de preconceito. Teve pessoas que dividiam turma comigo, né, eram meus colegas de turma, e depois que eu falei nas aulas, eu me lembro que teve uma vez que eu falei, me autodeclarei ser candomblessista, chegou pessoas da minha turma, isso na universidade, né? E nossa, mas você é candomblessista, eu tô com um problema com o meu caso, meu relacionamento, nossa, você sabe? Nossa, mas como essa da macumba? Então, assim, toda essa delicadeza, essa desinformação para chegar na gente, sabe? Toda essa visão pré-conceituosa, esse pré-conceito pejorativo da gente. Então, eu me senti incomodado, mas ao mesmo tempo eu vi a minha presença na universidade como uma oportunidade de somar em voz para a minha comunidade, né? E é isso que eu procuro fazer. Também foi o que me encantou muito na história. Olha, o que eu tenho a falar é que, primeiramente, o processo não vai ser fácil. Não foi fácil para mim. Eu me lembro que eu passava noites chorando, eu queria desistir de tudo, eu queria abrir mão
de empregos, eu queria abrir mão de possíveis relacionamentos, eu queria abrir mão de meus estudos. Será que eu vou aguentar toda essa carga? Só que quando a gente vê que não somos indivíduos únicos, né? Não é só a gente que passa por aquilo, serve como conforto. Então, assim, pra mim, João, foi isso. Quando eu comecei a ver que existiam pessoas que também passavam pelos mesmos problemas que os meus, eu cheguei a conhecer, né, pessoas que também eram abertamente gays e também abertamente do candomblé. E eu, poxa, mas eu não tô aqui sozinho. Então, eu tenho muito isso comigo, que a união faz a força, né? Então, o que eu tenho a dizer é que procurem pessoas que têm os mesmos ideais que o seu ou parecido e procurem somar, se juntem e façam a força, né? Eu gosto muito de toda oportunidade que me aparece, eu agarrar para que eu contribua de alguma maneira, ainda que pouco significativa, né? Mas que venha a trazer uma possível melhoria, porque por muito tempo fomos pessoas silenciadas, por muito tempo fomos pessoas oprimidas. Então, essa é a hora. Se não for aqui, quando será, né? Então é isso que eu procuro, é isso que eu falo. Unam-se, porque só com a união a gente vence o preconceito. Pretendo terminar minha graduação, né? Eu quero fazer minha especialização, minha pós. Eu tenho muito como é que eu posso dizer? Eu tenho muito essa aptidão, né? Eu tenho um chama para essa questão racial, né? Para essa questão de como as religiões afro são tratadas, né? Eu quero muito trabalhar futuramente alguma coisa com isso, né? Me especializar nisso ou fazer alguma coisa voluntária, um projeto, né? Voltado a isso, porque me enriquece como ser humano contribuir, porque quando a gente se compadece com o problema do outro, e que não é um problema isolado, mas sim de uma comunidade, um povo, e que a gente consegue, dentro de nossas vivências, fazer por onde contribuir, para mim é gratificante. Então, para o meu futuro, eu quero, dentro das minhas limitações, contribuir sempre, sempre para essas minorias.